Ou seja, é diferente aliviar os sintomas e curar o doente. O tratamento que nós fazemos, inclusive o tratamento que fizemos à senhora Dona Guiomar, não é para o sintoma da doença. Ou seja, não é um sintoma não é um tratamento para tirar dores. É um tratamento para corrigir a causa no sentido da doença. Por exemplo, no caso da minha colega da minha clínica do Cacém, a doutora Miriam, terá prescrito à senhora Dona Guiomar 3 medicamentos à base de ervas chinesas, fitoterapia chinesa, que têm já um nome ocidentalizado, que revelam a que se destinam. O primeiro chamava-se Armo-Hepato, mais Armo-Reno, mais Armo-Spleen. Ou seja, isto significa que a doutora Miriam teria chegado à conclusão que a senhora Dona Guiomar tinha uma patologia mista em relação à sua enxaqueca, que tinha origem no rim, no fígado e no baço. Na prática, são as 3 origens possíveis em critérios de medicina chinesa para... A maior parte das vezes é o fígado que está implicado. Neste caso havia uma implicação de 3 órgãos, rim, fígado e baço. Atenção que isto em critérios de medicina convencional não faz sentido, não tem mesmo lógica. Eu tendo estudado as 2 medicinas, entendo a lógica que faz cada uma delas. Mas a verdade é que se nós não tivéssemos razão, não tínhamos resultado. E a verdade é que nós curamos, e eu utilizei o palavrão, a grande maioria das pessoas que nos procuram por cefaleias, sobretudo por enxaquecas. E é raríssimo as pessoas não melhorarem. Portanto, deve haver alguma razão nesta lógica que está por trás da medicina chinesa. E, na maioria das vezes, é o fígado que nós temos de tratar. E aqui há uma coisa perversa, de certa forma, é que enquanto a medicina convencional, infelizmente, por enquanto, não consegue curar as enxaquecas, mas consegue aliviar os sintomas com recurso a drogas muito pesadas, sendo que essas drogas muito pesadas, lembro, por exemplo, que a senhora Dona Guiomar estava a dizer que tinha ali um comprimido, só podia tomar 1 por dia, justamente porque é perigoso, e é perigoso, entre outras coisas, para o fígado. Portanto, é que esta noção perversa. Exatamente, ou seja, piora a causa. Não só as pessoas depois têm que tomar mais medicamentos porque se habituaram à droga e precisam de uma droga mais forte, mas também porque, na verdade, aquele fígado fica mais doente. Circunstância em que a doença se manifesta em mais intensidade. Portanto, há esperança em relação, claro que uma das hipóteses é recorrer à medicina chinesa, e aqui eu deixo sempre um alerta, que é o facto de que, como em Portugal não há lei, qualquer pessoa pode exercer medicina chinesa, que ninguém se lembra por ouvir isto agora de pôr a placa na porta e começar a fazer, mas se o quiser, não há ninguém que o possa impedir de fazer. Ou seja, não há lei, qualquer pessoa pode exercer. É uma batalha ainda em curso. Exatamente, isso tem a ver com o facto que as pessoas devem informar-se que formação é que tem o profissional de saúde que está a cuidar deles, no sentido de terem a certeza que vão recorrer a quem devem e não a uma pessoa qualquer. Covilhã. Infelizmente eu não tenho nenhuma clínica na Covilhã, mas as minhas clínicas são fáceis de achar pela internet, é procurar pelo meu nome, e aparecem logo, se digitarem o meu nome no Google, aparece logo as minhas clínicas. Outra questão que se me Mas queria já agora dar um conselho a esta senhora, porque ela pode não ter possibilidades económicas de fazer medicina privada. Infelizmente a medicina chinesa só é possível fazer na privada em Portugal. Há 3 sítios em Portugal onde nós podemos oferecer a medicina chinesa, onde já o estamos a fazer. Na Covilhã não é um deles. E recomendava-lhe já que tivesse cuidado com tudo o que faça mal ao fígado, far-lhe-á mal. Portanto, se fizer um regime alimentar adequado para o fígado, seguramente melhorará alguma coisa. Vamos dar alguns exemplos concretos. Por exemplo, ovos. Justamente, evitar álcool, ovos, gorduras, chocolate, derivados do leite, sobretudo o leite propriamente dito. O iogurte faz menos mal do que o leite. Se substituir o leite por leite de soja, fará menos mal. Portanto, na prática... Experimentar e ver se... E as gorduras em geral, uma coisa que se pode e deve abusar é de saladas e frutas, sendo que, curiosamente, tudo o que for ácido fará mal ao fígado e logo esta doença, inclusive as frutas ácidas, como os citrinos, como o ananás, o kiwi, morangos, sendo que muitas das pessoas já sabem que se comerem enchidos, têm dor de cabeça, já sabem que se comerem laranjas, 2 ou 3 laranjas que ficam com dor de cabeça, já sabem. Mas o melhor é começar logo por evitar e fazer um bocadinho de exercício físico regular. Doutor, tanto ouvindo a Guiomar como ouvindo esta telespectadora que nos ligou, ouvimos 2 coisas semelhantes, que é necessitam de se trancar num quarto escuro e sem barulho. Há sempre uma fotofobia associada à enxaqueca. Em critérios de medicina chinesa é fácil de explicar. Na prática, esta doença é causada por uma diminuição de uma energia do tipo Yin. E essa com essa diminuição dessa energia, há uma libertação de uma energia do tipo Yang que sobe. O que é o Yang? O Yang é a energia do tipo da luz
É a energia do tipo, da velocidade, das coisas rápidas, da intensidade. É por isso que as pessoas ficam lentificadas e tudo o que for demasiado rápido ou demasiado intenso em termos de luz, Vai provocar um aumento da dor. promove um aumento da dor, porque promove um aumento daquele excesso de yang que existe dentro da cabeça. Os chineses chegam a chamar-lhe fogo do fígado. Muito bem. Ainda relativamente à enxaqueca, ela pode ser hereditária? Temos familiares que dizem, já o meu pai, já o meu avô sofria muito de dores de cabeça. Sim. Eu também tenho. A medicina chinesa pensa que as enxaquecas não são hereditárias. Pensa que a alteração da energia do fígado que produz a maioria das enxaquecas é. Ou seja, as pessoas herdam aquela alteração da energia do fígado, podem desencadear enxaquecas ou podem desencadear outro tipo de doenças também com origem no fígado. Por exemplo, vou falar de uma que é completamente diferente, mas que tem a mesma origem, a psoríase, que também não tem cura pela medicina ocidental e que também lhe é desconhecida. E para a medicina chinesa a causa é comum, é uma má função do fígado. E a herança da alteração dessa má função do fígado é uma realidade. Pode dar enxaqueca, pode dar outro problema qualquer. Pode dar problemas circulatórios, nas mulheres com frequência de varizes associadas. Aliás, muitas das mulheres que têm enxaquecas têm também varizes associadas. A Sra. Dona Guimarães está a dizer que é o caso. Nos homens dá tendência a fazer hipertensão arterial logo cedo, a partir dos 40 anos. Portanto, são um conjunto de fatores. São um conjunto de fatores. É uma coisa que tem muito giro a medicina chinesa, é que com frequência nós curamos o doente de coisas que nem se queixou. Justamente porque nós vamos tratar a causa da doença. E essa causa nunca cria só um sintoma, cria muitos sintomas. Ou seja, eu estou a querer dizer aqui que a enxaqueca, como se falei, não é uma doença, é um sintoma de uma alteração energética. Contudo, a medicina convencional, como ainda não lhe reconhece causa, só consegue aliviar o sintoma. Muito bem. Mais uma telespectadora em linha, Maria José Mateus, 59 anos, está desempregada, liga-nos de Loures. Bom dia, Maria José. Bom dia. Bom dia. Bom Bom dia, dia. diga. É o seguinte, eu tenho problemas respiratórios e tenho asma e tenho muita dor de cabeça e como falta assim muito ar, então fico horrível com dor de cabeça. E estou farta de me queixar à médica, não durmo, não consigo dormir com dores. Gostava que o seu doutor me dissesse o que é que eu posso fazer. Eu estou farta de correr e ninguém me resolve a situação. Maria José, está a fazer medicação para a sua asma? Estou assim, é uma bomba. E para além disso, há alguma coisa que tome quando tem as dores de cabeça? Tomo um comprimido, por exemplo, um Benuron ou... Um paracetamol? Sim. Muito bem, Maria José, muito obrigada pelo seu contacto com este consultório. Bom, provavelmente a dor de cabeça da Sra. Dona Maria José provavelmente não é uma enxaqueca, teríamos que falar um bocadinho mais para ter a certeza, e há uma probabilidade elevada de ter uma relação com a dificuldade respiratória, ou seja, com a falta de oxigenação cerebral. Mas a senhora queixa-se mais, as dores são mais fortes quando está com De qualquer das formas, é perfeitamente possível tratar as duas coisas em simultâneo, a dor de cabeça e o problema respiratório, com recurso à medicina chinesa. Sem falar já de recurso à medicina chinesa, tudo o que for ginástica respiratório é bem-vindo. Por exemplo, nadar, hidroginástica, sem querer as pessoas, quando fazem exercício dentro de água, respiram de uma forma mais profunda, o que poderá promover uma melhor oxigenação sanguínea e cerebral, consequência talvez de uma diminuição das cefaleias. Contudo, evidentemente, se puder recorrer à medicina chinesa, nós teremos todo o gosto. E alerto também para que em Lisboa há uma clínica, uma clínica universitária, uma clínica escola, onde se praticam preços de um terço do normal. Ou seja, torna mais fácil, em crise e às pessoas com mais dificuldades, de poderem recorrer por um custo menor. Que eu já dei à produção uma vez o número de telefone, penso que a produção deve ter, portanto, se alguém ligar, obterão, é nas Picoas, em Lisboa, não me lembro agora de tocar o nome da rua. Muito bem. Guilmar, todas estas dicas que o doutor estava a dar, da hidroginástica, de fazer outras coisas, a Guilmar já recorria, já fazia alguma coisa para aliviar antes de chegar à medicina chinesa? Já. Eu estive durante 3 anos, 4, penso eu, a fazer hidroginástica.
estive a fazer hidroginástica, eu sentia muito bem a fazer hidroginástica. Entretanto, deixei de fazer há 2 ou 3 meses, antes de iniciar o tratamento da acupuntura na clínica do doutor, porque depois começaram-me a dizer que eu poderia ter problemas da cervical, e é aí que às vezes podia estar a fazer qualquer exercício que fosse prejudicial. Então eu deixei de fazer, apesar de me sentir muito bem a fazer a hidro, gostava muito de fazer a hidro, mas com... E sentiu algum alívio em termos de sintomas nessa altura? Não, porque foi quase em simultâneo que eu comecei a fazer a acupuntura. Muito bem. Porque... Mais uma telespectadora em linha, Margarida Rocha, 44 anos, é auxiliar de ação médica e liga-nos de Vila Nova de Gaia. Bom dia, Margarida. Olá, bom dia, como está? Bem, obrigada, Margarida. Diga. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Sr. doutor. É assim, eu já tenho dor de cabeça há muitos anos. A primeira dor de cabeça que me lembro da minha mãe me dizer, eu tinha 5 anos de idade, ao qual eu sofro muito de enxaqueca. E eu gostava de perguntar, eu estou medicada, já com várias medicação tenho tomado, ao qual não tem surtido muito efeito e principalmente... muitas vezes as dores de cabeça me dão durante a noite, no meu descanso, não consigo descansar direito porque as dores de cabeça são muitas, não posso retomar o meu trabalho, impede-me muito de retomar o meu trabalho, a minha vida familiar, a minha casa, não consigo sequer ver a luz do dia, tenho que me trancar dentro do quarto, não posso ouvir ruídos nem barulho. Eu queria perguntar ao doutor, bom dia, como está a doutora, se embora eu seja uma hipertensa de risco, há 11 anos, desde a última gravidez do meu filho mais novo, será que tem alguma consequência o agravamento da minha enxaqueca? Margarida, só uma questão. Sendo auxiliar de ação médica, provavelmente está medicada para essas enxaquecas e foi-lhe realmente diagnosticada a enxaqueca? Exatamente, ao qual já fiz o exame à cabeça, que não deu nada de relativo com a questão da doença, mas também é assim, não dão uma única solução sequer realmente o que está na origem destas enxaquecas de vários anos, não é? Portanto, e não há mais nenhuma patologia associada neste momento? Não há nada de problemas respiratórios ou auditivos? Não. Tirando a hipertensão? Tirando a hipertensão, exatamente. Muito bem, Margarida, obrigada por ter participado neste consultório. Bom dia. Muito bom dia, obrigada, foi um prazer. Bom dia. Doutor, o que é que podemos dizer? Bom dia, Margarida. Antes de mais, nós temos clínica perto de Gaia, em Matosinhos e Porto. É sempre uma hipótese recorrer à medicina chinesa. Aqui ilustra uma das circunstâncias que eu estava a dizer há pouco, que esta mesma causa pode promover, entre outras coisas, hipertensão. Ou seja, existe a mesma alteração de energia que promove hipertensão. E realmente os exames auxiliares de diagnóstico relacionados com o cérebro e com os ouvidos não dão nada nestes doentes. E quando dão por acaso, é porque o doente também tem outra coisa. Da mesma forma que as doenças de coluna cervical. Em critérios de medicina chinesa, a doença cervical, a coluna cervical, nunca dá dores de cabeça, dá dores para baixo. A postura não pode afetar a dor de cabeça? Em critérios de medicina chinesa, pode fazer dores, mas não de cabeça. Ou seja, achamos que tem a ver com o trajeto dos meridianos e dos nervos, circunstância que faz com que a dor deixe e não suba. Portanto, no Ocidente diz-se muito que a cervical pode fazer dores de cabeça, mas isso não está verdadeiramente provado. A medicina chinesa pensa que não, com milhares de anos de estatística, pensa que uma pessoa pode sofrer de enxaquecas e ter problemas de cervical ao mesmo tempo, mas aí tem 2 doenças. Okay? Não significa que seja um resultado uma dor. Se houver um exame que dê alguma coisa, é um exame do fígado e uma ecografia. E dará um palavrão chamado esteatose hepática. Isso quer dizer gordura no fígado. Porque estes fígados têm tendência a lentificar e depois acumulam gordura. E são pessoas que habitualmente também têm colesterol ou não tem nada a ver? Podem ter colesterol elevado e hipertensão arterial